Bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Olá, seja bem-vindo a mais uma manhã, a mais um episódio aqui do nosso Carona Extraordinária. Vamos entrando aí, Francisco, Samira, bem-vindos. Um dia abençoado, um dia extraordinário para vocês. Vamos continuar hoje com o tema principal da semana, que é cansaço. Quem hoje não sofre, né, de cansaço em algum nível, tem gente que realmente é atormentado por um cansaço crônico, um cansaço intenso, e isso, gente, não é normal. E é exatamente como identificar, como prevenir, como tratar esse tipo de cansaço que a doutora Elisa aí na nossa Carona Extraordinária dessa semana está conversando com vocês. Então fiquem ligados que hoje a continuidade aí do nosso tema sobre fadiga adrenal está muito bacana. E vamos lá, bom dia para todos que estão entrando aí, Fátima, Ricardo, Salma. Muito bem, gente. Milane, Juliane, tudo bem? Bem-vindos. Vou dirigir, vou passar para a doutora Elisa aqui. Um dia maravilhoso para vocês. Vamos se livrar desse cansaço, gente, porque vocês merecem. Beijo. Bom dia. Olha só, já tô vendo que tá todo mundo esperando a carona, que nós vamos falar hoje sobre o cansaço, parte 2 da fadiga adrenal, né? Quem não sofre de cansaço é uma das queixas mais frequentes do consultório. É uma queixa que nos leva a produzir menos, a ficar menos entusiasmados com a vida, a prestar menos atenção nas coisas maravilhosas da vida. Ontem nós falamos, não sei se vocês assistiram a carona de ontem, mas ontem nós falamos de fadiga adrenal, que é uma disfunção glandular, muitas vezes ignorada por muitos médicos. A fadiga adrenal, ela nem é reconhecida por alguns médicos, que dizem que não existe. Mas como é que uma glândula que produz tantos hormônios importantes como adrenalina, cortisol, aldosterona, DEA, as pessoas que são meus pacientes sabem que eu peço uma taxazinha chamada S-DEA, que é um precursor de testosterona e é um hormônio que contrabalanceia os efeitos do cortisol. Então a gente sabe que quando as pessoas estão numa fase de estresse tipo 4, tem cortisol baixo, DEA baixo, e é aquela fadiga absurda. Quem não reconhece o burnout, né? Burnout é quando você entra em falência adrenal. Então são pessoas que vêm trabalhando em lugares que não gostam, fazendo coisas que não gostam, sendo empurradas pela vida e chegam num nível de estresse onde falha a memória, a pessoa entra num quadro de desorientação, numa depressão profunda, num quadro onde você não quer fazer absolutamente nada. Quantas pessoas relatam que estão sendo levadas pela vida e chega um momento assim que tem uma verdadeira queda de produção, uma incapacidade de dormir, uma incapacidade de relaxar, uma incapacidade de focar. Isso aí, gente, é o burnout. Eu já falei do burnout em caronas anteriores, mas eu acho um tema extremamente relevante, um tema que nós devemos estar atentos, porque às vezes a gente vai vivendo no automático sem se perceber, e aí quando vê é surpreendido por um quadro desse. Então, gravíssimo, que realmente mina a tua produtividade. Mas nós vamos falar hoje de um quadro mais brando, isso que é mais frequente, que é a fadiga adrenal crônica. Como que a gente pode preservar a nossa adrenal? Lembra que eu disse que estresses pontuais, eles são até benéficos para o nosso organismo acordar. Gente, quando ocorre uma parada cardiorrespiratória dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro da emergência, a gente faz adrenalina para a pessoa voltar. Então, assim, para vocês verem a importância desse hormônio. Então, ela é capaz, ela entra nas manobras de reanimação, de tão poderoso que é esse hormônio. Então, o que acontece? Quando a gente fica exigindo cronicamente a ação da nossa adrenal para produzir adrenalina e cortisol, ela entra num quadro de cansaço, que
que, como eu falei anteriormente, é a fadiga adrenal. Então, para a gente preservar a nossa glândula, a gente precisa evitar situações crônicas que levem à liberação persistente e constante de adrenalina e cortisol. Isso gera uma tensão na glândula e coloca ali o termostato, o limiar da glândula lá para cima. Então, toda e qualquer emoção parece que é o fim do mundo e parece que a glândula tem que liberar um monte de adrenalina e um monte de cortisol. E assim, gente, como eu falei ontem, o estresse, ele pode, muitas vezes, não dá para evitar, mas você pode começar a tentar colocar novas emoções, sair daquele estado de raiva, de mágoa, de culpa, de ódio, de indignação e caminhar para estados mais brandos. Então, o que é que acontece? Nós precisamos dar o tempo para nossa glândula se regenerar, se recompor. É o que eu digo, muitas vezes a gente não tem como evitar que o organismo se suje, que o organismo se desalinhe, que o organismo se ressinta, mas nós temos como promover a recuperação. Então é o que eu digo, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim mesmo: Elisa, mas eu não vou poder comer doce, eu não posso de vez em quando chutar o balde, pisar, enfiar o pé na jaca. Pode, gente. O nosso organismo, ele tem plena capacidade de regeneração, de autocura, de limpeza, mas nós precisamos dar o tempo para isso. Muitas vezes nós vivemos com tanto estresse acumulado, empilhando tantas emoções negativas, que nós não damos o determinado tempo para o nosso organismo se recompor, para a nossa glândula adrenal, suprarrenal repousar, para aqueles níveis de adrenalina e de cortisol baixarem. Então, por exemplo, se você teve um dia difícil, se você teve um aborrecimento, cara, respira, promove uma boa noite de sono, sabe? Liga para uma pessoa que te põe para cima, sabe? Dá um stop. Às vezes você está em fadiga decisória, eu já falei aqui de fadiga decisória. Às vezes você não está num bom momento para resolver. Sabe aquela frase lá de Scarlett O'Hara, e o vento levou? Amanhã é um outro dia. Nada como uma boa noite de sono. Então, dê um tempo para o seu organismo se recompor. Uma outra coisa é o seguinte, isso falando da parte comportamental, tá? Já eu vou falar de alimentos, já eu vou falar de suplementos. Mas falando da parte comportamental, quantas emoções positivas você tem ao longo do dia? Gente, é importantíssimo a gente ser caçador de emoção positiva. Aconteceu um negócio legal, um negócio engraçado, ri, entendeu? Viu uma coisa bonita, elogia, sabe? Sente a emoção. Olha, teve a oportunidade de fazer uma boa ação, uma gentileza, faz. A gente tem uma vozinha interior, a gente tem a intuição, a gente tem o nosso espírito, a nossa alma, que às vezes fala assim mesmo, dá uma sussurrada no teu ouvido e fala assim mesmo, ajuda, dá a vez, cumprimenta, faz, sabe? Muitas vezes a gente perde a oportunidade de se alimentar de emoções positivas. Então, olha só, gente, a gente tem que preservar a nossa suprarrenal de fortes emoções negativas. Mas a nossa suprarrenal também, quando você está diante de uma forte alegria, de uma alegria, de uma emoção maravilhosa, a
suprarrenal também produz adrenalina. Só que a gente tem mais de 50 blends, mais de 50 misturas de adrenalinas, de vários tipos de adrenalina que vão ou destruir ou beneficiar o teu organismo. Então a gente tem aproximadamente 30 misturinhas de hormônios da suprarrenal para situações corriqueiras do nosso dia a dia. E tem 20 misturinhas para situações assim não tão usuais, não tão comuns. Então, assim, você imagina quantas emoções a gente deixa de viver porque a gente tá ali no automático. Acorda, toma banho, vai pro trabalho, sente todo dia a mesma coisa. E se indigna com as mesmas coisas e tem as mesmas emoções. E você perde a oportunidade de acessar novos estados emocionais interessantes para o seu corpo. Por quê? Porque a gente está vivendo no automático. Nós estamos com as nossas emoções engessadas. Então, cara, se você viu uma coisa engraçada, te estabaca de rir, sabe? Seja intenso nas emoções positivas, porque você beneficia o seu corpo, você beneficia as suas células. Então, assim, é importante que a gente utilize esses recursos internos. O nome disso são recursos internos. E olha, só você pode mudar a sua vida. Eu sei que isso parece assim um pouco clichê, mas é a pura verdade. A gente tá cheio de emoções, né, Ricardo? Porque a gente foi para um curso no final de semana e assim, misturou tudo, emoção positiva, cansaço, deslocamento, mas assim, o que é importante é você viver tudo isso. Então, assim, é você reconhecer quando você tem uma emoção negativa, ok, deixa ela passar, não elabora. Aí, às vezes, a gente tá com uma emoção positiva, aí já pensa que aquilo vai acontecer não sei o quê, e aí fica igual um macaquinho pulando nos cipós. Os pensamentozinhos vão se elaborando. Quando você vê, o negócio começou desse tamanho e você elaborou isso. E você sentiu, repassou para as suas células tudo isso de emoção negativa. Então, assim, cara, lida com o presente. Vê o que está acontecendo realmente, sente a emoção, identifica e sai dela para uma emoção melhor, para uma emoção positiva, para níveis hormonais que vão te beneficiar. Às vezes você precisa fazer um desgaste, bota um tênis e vai andar, vai correr, vai cantar, entendeu? Usa o movimento para melhorar o teu estado emocional, tá? Aí, olha só, gente, uma coisa importante, toda vez que a gente entra num grau de estresse, a gente libera adrenalina e cortisol com a finalidade de fazer o organismo, adrenalina, fazer o organismo se mexer e o cortisol disponibilizar glicose, disponibilizar nutrientes, disponibilizar energia, ok? Então, olha só, todas as vezes que você tem quedas importantes de glicose, a tua adrenal ela é acionada para liberar cortisol. Olha, eu tô vendo que muita gente tá na carona, muita gente conhecida, muita gente querida. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão digitando aí, vão falando, coloquem coraçõezinhos aí se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. Me digam se eu estou falando muito rápido, se vocês não estão entendendo, se eu estou me empolgando. Olha, eu quero dizer que a carona é uma oportunidade de eu liberar hormônios e emoções positivas, viu? Então, muito obrigada pela participação e pela interação de vocês. Mas pode ir interagindo, pode ir falando que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Olha, já recebemos um bom dia de anjos de Deus. Olha só, Ricardo. Eu aproveito, gente, eu recebo. Tudo de bom que vocês puderem me mandar, eu recebo para regenerar as minhas suprarrenais. Então, gente, olha só. Então, veja só, voltando aqui.
Toda vez que o organismo percebe um estresse, ele quer disponibilizar adrenalina para você se mexer, fugir, lutar, correr, e quer disponibilizar cortisol para você ter glicose e energia para poder resolver a situação, ok? Então, todas as vezes que nós temos quedas importantes de glicose, nós acionamos a nossa suprarrenal. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, eu vou falar bem devagar, que é para não gerar confusão. Às vezes, uma coisa é quem quer emagrecer, outra coisa é quem está cansado, e outra coisa é você tomar cuidado na hora que estiver fazendo uma dieta, ok? Então, olha só, muitas vezes quando a gente vai para fazer uma dieta de emagrecimento, a gente reduz carboidrato, ok? Se esse paciente, ele tá acima do peso, tá com distúrbio metabólico, tá com uma resistência insulínica, tá cheio de gordura, vamos reduzir o carboidrato, porque o risco-benefício é menor. Então, é melhor você reduzir mesmo o carboidrato, porque aquele paciente está acima do peso. Mas, atenção, muitas mulheres que já estão magras têm um verdadeiro pavor de carboidrato e começam a reduzir carboidrato, começam a fazer uma dieta muito rica em proteína, e proteína animal tem gordura pelo meio. E o que que acontece? Esses alimentos, eles têm uma termogênese maior, exigem mais energia da digestão e disponibilizam pouca glicose na corrente sanguínea. Isso pode gerar cansaço. É por isso que no meio de algumas dietas, os pacientes começam a se queixar de extremo cansaço. Então, nesse momento, nós como médicos precisamos fazer um equilíbrio. Então, é por isso que muitas vezes nas dietas, quando a mulherada chega para perder 2 quilos, perder 3 quilos, eu falo, vamos tomar uma sopinha de legumes à noite, vamos tomar uma sopinha de abóbora à noite, porque é para disponibilizar carboidrato favorável. Então, olha só, muita gente tem medo de comer abóbora, tem medo de comer batata doce. Então, assim, às vezes a gente precisa reduzir numa fase inicial. Aí a gente fala assim, a gente hidrata bem o paciente, coloca lá os suplementos para melhorar a adrenal, que é para o paciente não sentir esse cansaço extremo, essa sensação de desânimo. Às vezes falta carboidrato para liberar serotonina. Então, aí o que que acontece? Você tem que ter realmente uma boa sensibilidade, um bom feeling para saber a hora que você tem que liberar e quais os carboidratos precisam ser liberados. Olha, a Francine já passou por isso. Gente, é um segredo, tá? A Francine, ela tem medo de carboidrato. Mas ela já passou por isso, ela marcou a consulta dela, ela resolveu, a gente exorcizou esse medo, não foi, Francine? E tá tudo certo. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, às vezes, a gente precisa colocar muita proteína, mas às vezes esse excesso de proteína pode te prejudicar. Às vezes, nós precisamos cortar carboidrato, mas dependendo do momento, a gente precisa reintroduzir. Por exemplo, lá na clínica, a gente tem um programa de emagrecimento inteligente, que às vezes a gente começa na velocidade 12 e depois reduz, aí libera um carboidrato, libera uma sopinha, coloca uma frutinha pelo meio, e é importante que você sinta a energia do paciente, porque isso daí é importantíssimo. Então, esse jogo de carboidrato e proteína, ele tem tudo a ver com o teu cansaço. Então, às vezes, você coloca proteína, mas às vezes você precisa colocar um carboidrato, às vezes você tem que colocar uma frutinha mais doce, às vezes uma mais ácida. Então, essa história da alimentação é muito, muito, muito importante. E aqui eu quero dar uma receitinha de um suco
Eu vou colocar isso no feed lá da clínica, mas se você colocar num suco salsão, eu tenho falado muito de salsão, porque salsão é extremamente desintoxicante, detox, tá, gente? Salsão, maçã, espinafre, salsinha, limão, maçã vermelha. É muito importante para você pode misturar isso tudo num suco, colocar algumas frutas que sejam, ou alguns legumes, cenoura do teu interesse para melhorar o sabor, mas salsão, salsinha, limão, maçã vermelha são extremamente importantes para manter a tua saúde adrenal, o teu nível de energia. Olha, a Milane está dizendo que ela vai introduzir abóbora e sopinha à noite, porque ela está cansada e desanimada. Isso mesmo, Milane, o que acontece? Coloca um carboidrato favorável, um carboidrato saudável, faz uma sopinha de legumes. E uma outra coisa, gente, lembra que quando a gente está passando por um estresse, a adrenal libera cortisol, que é para disponibilizar energia, e libera adrenalina, que é para você se mexer. Então, se você está cansada, vai lá, te mexe, faz uma atividade física, tipo uma corrida trote, uma caminhada, faz uma aula de dança, alguma coisa que faça o teu corpo se mexer e que seja divertido, porque realmente, às vezes, para melhorar o cansaço é preciso mexer o corpo. Então, assim, dorme à noite, te alimenta com alimentos saudáveis. Olha, alimentos que melhoram a fadiga adrenal, o cansaço. Brotos, tanto faz broto de feijão quanto broto de bambu, broto de bambu e broto de feijão, sementes germinadas, aspargo, banana, gente, por isso que tem gente que adora banana, porque banana melhora o cansaço. Alho, brócolis, couve, framboesa, essas frutas vermelhas, essas blueberries. Hoje em dia no supermercado você consegue congelada nos potinhos. Eu já vi, meio quilo custa R$14. Então você pode colocar no teu suco, alface, maçã. Então, isso tudo é importante para você manter a sua saúde adrenal, o seu nível de energia. Agora, o que acontece, gente? Além das emoções positivas, além de uma alimentação saudável, olha, estão perguntando para mim onde que encontra aspargo. Gente, eu já encontrei aspargo muito bom no Formosa. Ele vem num saquinho que vem até inflado. Então, assim, acho que vem do Peru, muito bacana. Mas você pode usar o salsão, você pode usar a salsinha, você pode usar maçã, você pode usar couve, você pode usar brócolis, que é muito mais fácil e mais barato de encontrar, né? Aí, olha só, gente, eu falei dos suplementos. Existem alguns suplementos muito legais que podem ser usados para melhorar o cansaço e melhorar a fadiga adrenal, tá? Olha, quem é meu paciente sabe que eu adoro um remedinho chamado Fisiotton, que tem rhodiola rósea, que é um adaptógeno. Ele melhora os níveis de cortisol. Faz você liberar quando precisa e faz baixar quando não precisa. Vitamina C é importantíssimo. Então, olha aí as frutas ácidas, os polivitamínicos. Cromo é um mineralzinho que é importante para melhorar a saúde adrenal. Ashwagandha, que ashwagandha é uma erva que ela funciona como a rhodiola rósea. Então, por exemplo, em lojas de suplementos, às vezes eu coloco na fórmula. Eu vou fazendo um mix de todas esses suplementos que podem melhorar cansaço. Outra coisa que pode melhorar também é ginseng. Então, assim, ginseng hoje em dia você encontra em pó em várias lojas. Então, você pode usar ginseng. Olha, tem uma pergunta. Tem um horário para consumir esses alimentos? Olha, o que acontece, gente? É importante que você, quando nós estamos, olha só,
existem várias correntes, são várias informações que servem para determinados públicos, tá? Então, por exemplo, tem a galera que quer emagrecer, que quer melhorar a diabetes, que quer melhorar a gordura localizada, a gordura visceral, que faz o jejum intermitente, que nós temos que deixar elas com um intervalo maior entre a alimentação. Mas quando nós temos um quadro diagnosticado de fadiga adrenal, que o paciente realmente está muito cansado, aí nós devemos diminuir os intervalos das alimentações. Olha só, gente, não vão sair por aí falando que a Elisa uma hora diz que tem que comer com um intervalo longo, outra hora diz que tem que comer com intervalo curto. É verdade, mas depende do público, depende da queixa, depende do que você está tentando tratar. Então, pessoas cansadas realmente precisam de um horário mais regular. E você pode usar esses alimentos que melhoram o cansaço numa salada na hora do almoço, num suco verde na hora do café da manhã, numa sopa de legumes à noite. Você pode colocar nos intervalos uma maçã vermelha, você pode colocar uma saladinha de frutas, ou então um purezinho de abóbora, ou então um pedacinho de batata doce. Tudo isso. Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado também, a galera do café, que fica tomando uma xícarazinha de café atrás da outra. Se você gosta de café, faz um café coado, mais fraquinho, que não seja tão encorpado. Ou então alterna com chazinho. Quem é nosso paciente sabe que a gente adora servir chá. Na quinta-feira a gente tem o dia do chá gelado. Então, assim, a gente procura alternar, dar opções para que o paciente não fique só no café. Então, às vezes, tem gente que é viciado em Red Bull. Então, assim, o Red Bull, ele além de ser uma bebida muito parecida com refrigerante, ele tem altíssimos níveis de cafeína. Olha, a Francine disse que já mudou várias vezes a forma de comer e já jejuou valendo, né? Então, assim, é isso que a Francine está dizendo. É importante ter orientação médica. Saber, gente, que às vezes a gente precisa mudar. Por exemplo, eu já fiz muita dieta da proteína, já comi muita proteína. Hoje em dia, o máximo de proteína animal que eu como é ovo. Mas isso é um momento da minha vida. Ah, Elisa, tu vai ficar vegetariana para sempre, ovo lático para sempre? Não sei. Por enquanto, tá valendo. Por enquanto, eu realmente acho que meu nível de energia e minha digestão melhoraram, mas eu fico atenta à reposição de proteína, eu fico atenta ao número de ovos que eu como. Às vezes eu preciso colocar um queijinho para melhorar a parte social. Então, assim, gente, tudo é uma questão de avaliar. Cada corpo responde de uma forma, como a Francine acabou de falar. Entendeu? Então é isso, gente. Então, o que é que a gente tem que tomar cuidado com a nossa adrenal, com o nosso nível de cansaço? Emoções positivas. Quantos % de emoções positivas você tem ao longo do dia? Ah, Elisa, eu tenho 10%. Cara, lógico que tu vais viver cansado, porque é só estresse, é só matando o leão ao longo do dia, então você vai ficar cansado. Então começa a ficar atento. Gente, tudo é um processo. O primeiro passo, vocês têm que valorizar o poder do pequeno passo. Então, assim, às vezes você muda uma coisinha e já melhora. Então, assim, procura ter um pouco mais de alegria, procura ter um pouco mais de paciência, procura levar a vida de uma forma mais leve. Olha aí, ó, muito legal, os seus esclarecimentos são ótimos. Olha, gente, eu me alimento dos elogios e do reconhecimento de vocês. Isso faz bem para minha adrenal. E comece a procurar uma forma de alimentar de emoções positivas a adrenal de vocês. Outra coisa, gente, alimentação.
Cuidado com o excesso de proteína. Comece a comer um pouquinho mais de frutas, verduras, folhas, nem que seja no suco verde, no meio do omelete, disfarçado, porque tem gente que não engole folha de jeito nenhum, tem que disfarçar. Outra coisa, suplementos. Veja seu nível de magnésio, de vitamina C, veja se está tomando um polivitamínico adequado, se você está usando adaptógenos. Se você falasse mesmo, Elisa, não sei nada disso, vai lá na clínica, dosa teu cortisol. Às vezes é importante você fazer uma curva salivar, se o cansaço for muito extremo. É importante a gente fazer uma fórmula, colocar umas vitaminas. Tem paciente que precisa fazer soro com altos níveis de vitamina C para melhorar cansaço. Então, tudo isso deve ser avaliado, ok? Gente, foi um prazer. A gente já está quase chegando. Hoje eu falei demais, mas vocês me empolgaram aí com tanta gente na carona. Eu adorei a participação de vocês.